Nesta aulinha, você vai aprender a fazer meia de crochê para adulto. Aqui nós já temos uma delas pronta, uma das meias do par, e agora nós vamos ensinar como fazer a outra. Aqui você pode observar que ela foi feita toda em ponto baixo, e só que no final, no acabamento, é que nós fizemos ponto alto relevo frente, ponto alto relevo trás. Então ela é bem simples de ser feita, você só vai aumentando e diminuindo, conforme que a parte da meia, mas é toda feita praticamente em ponto baixo. Para fazer esta meia, nós utilizamos a agulha de crochê número 7, ela tem a ponta bem grossa, você pode observar aqui. E nós utilizamos também novelo de lã 100% acrílico. Dependendo do seu ponto, você vai utilizar o novelo ou o novelo e meio, né, metade de outro novelo, para fazer o par da meia. Para começar aqui a fazer a nossa meia, então nós vamos fazer a laçadinha inicial. E nós vamos fazer 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Feitas as 12 correntinhas, agora nós vamos preencher essas correntinhas aqui todas com ponto baixo. Então, nós vamos pular aqui 2 pontinhos, 2 correntinhas. E na terceira, nós vamos introduzir a agulha, puxar a laçadinha e fazer o primeiro ponto baixo. E assim você vai fazendo ponto baixo a cada correntinha até o final da sua carreira. Faça ponto baixo até o final das correntinhas aqui. Aqui nós já preenchemos então toda a nossa carreira de correntinhas com ponto baixos. São 11 pontos baixos no total. Agora nós temos que voltar porque nós vamos fazer esse trabalho como se fosse em crochê tubular. Sempre em círculo assim, não fazendo uma carreira sobre a outra, mas circulando o trabalho. Então, para virar aqui na pontinha, você vai fazer 3 pontos baixos aqui, para virar. Então, nesse mesmo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Novamente, vamos ali outro ponto baixo e novamente outro ponto baixo. Então, são 3 pontos baixos aqui para virar. Agora sim, nós vamos fazendo ponto baixo sobre cada dessas correntinhas que ficaram aqui do início, ó. Então, sobre essa correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo normalmente e vamos continuar fazendo ponto baixo sobre toda a carreira, ó. A cada correntinha, você faz um ponto baixo. E você vai fazendo assim até o final. Ó, sobre cada correntinha, você faz um ponto baixo. Novamente. E chegamos aqui ao final, mais um ponto baixo. Agora, nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer mais 3 pontos baixos aqui nessa pontinha, para circular o trabalho e ele virar bem e ficar assim, perfeitinho, como ficou aqui do outro lado, ó. Então, nós vamos nesse mesmo ponto fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, nós fechamos aqui a nossa carreira nesse primeiro ponto baixo que nós havíamos feito no início, ó. Então, puxamos aqui e fechamos com um ponto baixíssimo. Então, como você pode observar aqui, nós já temos a pontinha da meia. Ela fica bem redondinha aqui dos lados, porque a gente fez os 3 pontos baixos para virar. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira, igual essa primeira que nós fizemos. O que nós vamos fazer? Nós vamos subir 2 correntinhas. E nós vamos circular o trabalho aqui com ponto baixo. Quando chegar aqui na pontinha, nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos para virar. Nessa pontinha, 3 pontos baixos para virar. E vamos fechar a carreira. Então, fizemos 2 correntinhas para a altura do ponto baixo. Vamos para a próxima correntinha, vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Assim você vai fazendo até chegar ali ao final da sua carreira. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Até o último ponto aqui da base, ó.
Observe que aqui nós já chegamos onde nós viramos na carreira anterior, ó. Então, nós vamos fazer novamente um ponto baixo aqui nesse último ponto. E nesse pontinho bem do centro, nós vamos fazer 3 pontos baixos, ó. 1, 2 e 3. Fizemos 3 pontos baixos aqui nesse mesmo ponto daquele do centro, daqueles 3 que a gente virou na carreira anterior. Agora sim, nós continuamos normalmente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até o finalzinho lá da nossa carreira, ó. Ponto baixo sobre ponto baixo, até o final da carreira, onde nós vamos ter que virar novamente o nosso trabalho. Ó, mais um ponto baixo aqui, no primeiro dos 3 que a gente fez para virar na carreira anterior, e no do centro a gente faz os 3 para virar, ó. Então, a gente faz 1, 2, 3. E nós fechamos aqui a nossa carreira nessas 2 correntinhas que nós havíamos feito no início, ó. Então, na segunda correntinha, você fecha com um ponto baixíssimo. Aqui nós já fizemos a pontinha, então, da nossa meia. Agora, nós vamos fazer as outras carreiras de ponto baixo, porém, sem fazer este pontinho aqui para virar, esses 3 pontinhos. Nós já vamos fazer reto, sem aumentar aqui 3. Por quê? Porque ela vai começar a fechar aqui e fazer a pontinha da meia. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas. E nós vamos fazer agora 3 carreiras de ponto baixo sem aumentar aqui, simplesmente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, quando falamos 3 carreiras, significa o quê? Você circula todo o trabalho, fecha, conta uma carreira. Novamente sobe 2 correntinhas, circula todo o trabalho, conta a segunda carreira. E a terceira, você circula todo o trabalho, fecha e conta como a terceira carreira. Então, nós vamos fazer a primeira aqui, fizemos as 2 correntinhas, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. E assim você vai fazendo, circulando somente um ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar novamente aqui no início. Ele fica dessa maneira. Observe aqui que nós acabamos a primeira carreira. E você pode observar o efeito que já foi dando aqui na nossa meinha, quando nós não fizemos mais aqueles 3 pontos para virar. O que acontece, ó? Ela vai entortando, ó, vai fechando. Então, essa é a pontinha da meia, aí você depois vai desenvolvendo o trabalho, ó. Mas você pode notar que se a gente fizesse os 3 pontos baixos para virar, ela ia ficar retinha. Agora, como nós não fizemos, ela foi fechando já, ó. Então, essa é só a primeira carreira. Terminamos aqui a primeira carreira, então nós vamos fechar aqui na segunda correntinha daquelas que nós utilizamos para subir, ó. Fazemos um ponto baixíssimo. Novamente, você sobe 2 correntinhas e faz a segunda carreira. A mesma coisa, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, circula aqui todo o trabalho até chegar aqui no início novamente. Vamos fazer os 2 primeiros pontos aqui, ó, somente ponto baixo sobre ponto baixo. E assim você circula todo o trabalho até chegar aqui no início novamente. Lembre-se, essa é a segunda carreira que você não faz mais os 3 pontos baixos para circular. Aqueles 3 pontos baixos era só nas 2 primeiras carreiras. Agora você vai fazendo, mas sem fazer pontos para aumento aqui nas pontas do seu trabalho. Então, ele vai ficando assim, dessa maneira. Ó, chegamos ao final aqui da segunda carreira, ou seja, fizemos aquelas 2 carreiras com 3 pontos baixos, agora estamos na segunda carreira sem fazer aqueles 3 pontos baixos. Então, vamos fechar aqui a nossa carreira na segunda correntinha aqui do início com um ponto baixíssimo. Todas as carreiras elas são fechadas com um ponto baixíssimo. Subimos aqui mais 2 correntinhas e vamos fazer agora a nossa terceira carreira sem fazer os pontos de aumento aqui. Então, no total nós já temos as 2 carreiras do início,
e mais essas 3, essa terceira agora nós vamos fazer, então nós estaremos na 5ª carreira do trabalho, ó. Subimos as 2 correntinhas e vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Novamente, ó, faça isso sobre todos os pontos baixos aqui da carreira até chegar no início novamente. Ele vai ficando assim dessa maneira. Ó, chegamos ao final então da nossa 5ª carreira. Vamos fechar com um ponto baixíssimo na 2ª correntinha. Então aqui, se você for contar, claro que depois você vai virar o trabalho, porque nós estamos executando ele do lado avesso. Depois você vai virar o seu trabalho para ele ficar do lado direito. Então vamos fazer do lado avesso todo ele, ó. Então, se você quiser contar para saber onde que está nas carreiras, ó, aqui nessa linha do início, você vai contar a partir dessa carreira. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós estamos na 5ª carreira. Finalizada a 5ª carreira, sem aumentos, agora nós vamos fazer a nossa 6ª carreira. Porém, nessa 6ª carreira, nós vamos fazer os aumentos. Por quê? Essa é a pontinha da meia, ó. Como você pode notar aqui, ó, nessa pronta, ó, a gente foi fazendo assim, dessa maneira. Então, essa é a pontinha da meia. Aqui, mais pro meio do pé, ela tem que dar uma largadinha. Então, nessa 6ª carreira, nós vamos fazer alguns aumentos para depois continuar o nosso trabalho um pouquinho mais largo do que a pontinha da meia, ó. Então, nós vamos subir 2 correntinhas. E os aumentos que nós vamos fazer aqui nessa carreira, eles são da seguinte maneira, são 3 pontos baixos, um em cada ponto de base normalmente, depois no quarto você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, a sequência do aumento é essa, 3 pontos baixos, ponto sobre ponto, no quarto você faz 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Como essas 2 correntinhas elas já contam um ponto, então nós vamos para o próximo ponto de base, fizemos um ponto baixo normalmente, próximo ponto de base, outro ponto baixo normalmente. Temos 3 pontos baixos. No quarto, você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. Esse vai ser o nosso aumento. Vamos novamente fazer a sequência, ó. 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. No quarto, você faz 2 no mesmo ponto. Então, você vai fazendo essa sequência de aumento por toda a carreira. 3 pontos baixos no quarto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vai ficando assim e vai dar já o aumento na sua carreira. Aqui nós já fizemos todos os aumentos na carreira, nós já estamos terminando essa 6ª carreira. Ó, um ponto sobre ponto. Aqui nos aumentos, quando você fez os 2 últimos pontos baixos no mesmo ponto, para chegar até o final, só vai dar 2 pontos baixos, então não tem problema. Você fez 2 pontos baixos e você vai fechar aqui na 2ª correntinha do primeiro ponto baixo que você havia feito. Então, você pode observar aqui, ó, que o trabalho ele já deu uma largadinha em comparação aqui com a ponta, ó, ele já foi abrindo. Nós só fizemos o aumento na 6ª carreira, porque nas próximas nós não vamos mais fazer. Nós já fizemos o aumento que nós queríamos para que ficasse da largura exata da palma do pé. E agora nós vamos fazer o restante das carreiras sem aumentar, simplesmente circulando, ponto baixo sobre ponto baixo. E nós vamos fazer isso por 18 carreiras. Então, a partir daqui, você vai fazer mais 18 carreiras de ponto baixo, simplesmente sem aumento, sem nada, só ponto baixo sobre ponto baixo, iniciando carreira, fechando carreira. Então, aqui nós vamos exemplificar a primeira para você. Você sobe aquelas 2 correntinhas, vai até o primeiro ponto de base, faz ponto baixo sobre ponto baixo, ó. E você vai fazendo isso por 18 carreiras. Essas 18 carreiras, elas vão formar aqui, ó, esta base da meia. Ela vai vir até aqui, ó, vai formar toda essa parte aqui da sua meia. Toda essa parte para depois a gente começar a fazer o calcanhar e subir a meia. Então, faça agora 18 carreiras de ponto baixo. Nós acabamos aqui a nossa primeira carreira das 18 carreiras. E só uma dica aqui que nós gostaríamos de dar é a seguinte. Na primeira carreira, para depois você não se perder para contar as 18 carreiras de ponto baixo, você pode amarrar uma linhazinha assim, ó,
de outra cor, uma linha branca, por exemplo, para não se perder. Então, você já sabe que ali onde você amarrou a linha branca é a primeira das 18 carreiras. Então, você pode fazer isso, é uma dica importante que nós damos, para você não se perder ao contar aqui as suas carreiras. Então, faça agora mais 17 carreiras de ponto baixo. Que você pode notar, então, que nós já fizemos as 18 carreiras de ponto baixo. Nós tínhamos marcado aqui com uma linhazinha de outra cor, para depois, como nós demos a dica, você não se perder. Então, você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carreiras de ponto baixo. O que nós vamos fazer agora? Ó, você tem aqui já a medida do comprimento da palma do pé. Agora, nós vamos ter que fazer esta parte aqui do calcanhar, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrematar essa nossa linha para começar a fazer a parte do calcanhar. Ó, então, vamos puxar mais uma laçadinha aqui, depois de já haver fechado a carreira. Aqui, vamos arrematar aqui a nossa carreira. Ó, dá uma escondidinha aqui nos fios, umas 4 vezes. Como nós estamos fazendo o trabalho do lado avesso, então nós vamos terminar aqui com a linha do lado avesso, ó. E agora você pode virar já o seu trabalho, assim, dessa maneira, para ficar aqui o trabalho já do lado avesso, porque agora nós vamos circular em lado direito. O que você pode observar é que nós temos a parte das emendas das carreiras, ó. Como nós não queremos que a parte da frente seja essa com as emendas, então nós vamos virar e nós vamos aproveitar aqui essa parte lisinha, que vai ficar a parte de cima do pé, para que não apareçam as emendas. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parte do calcanhar, então nós vamos emendar novamente a nossa linha. Como é que é essa parte aqui do calcanhar, ó? Nós vamos ter que deixar aberta essa parte da frente, porque é onde você vai colocar o pé. E nós vamos fazer só aqui em carreiras, indo e voltando, mas sem fechar aqui, ó. Aqui ele vai ficar aberto, ó. São 5 pontos centrais que você tem que deixar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, você vai deixar esses 5 pontos centrais. Divide bem aqui o trabalho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aqui. E você vai emendar a linha neste ponto aqui. E você vai fazer o quê? Vai circulando até aqui e volta. Circula e volta. E essa parte aqui, ela vai ficando aberta. Então, como nós vamos exemplificar agora? Nós deixamos os 5 pontos altos ali sem fazer. E nós vamos fazer agora a carreira do calcanhar. Então, nós vamos subir aqui 2 correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui no primeiro ponto alto, no primeiro ponto baixo de base, já pegando aquela linhazinha aqui que nós acabamos de emendar, ó, prendendo ela para que ela não escape. E assim nós vamos fazendo os nossos pontos baixos até do outro lado. Ó, observe agora que nós já estamos fazendo do lado direito da peça, ó. Você vai fazendo ponto baixo até chegar aqui, ó, do outro lado, deixando esses 5 pontos sem fazer. Ele vai ficando assim, dessa maneira, ó. Aqui você pode observar bem o que nós exemplificamos para você. Ó, nós iniciamos a carreira aqui, né? Nós tínhamos deixado 5 pontos centrais aqui na frente do trabalho. Nós iniciamos a carreira aqui, nós contornamos todo ao redor e chegamos só até aqui, deixando 5 pontos sem fazer. Essa vai ser a abertura para quando você coloca o pé na meia, ó. Agora, o que nós fazemos? Nós chegamos aqui ao final, deixando já os 5 pontos aqui sem fazer. Agora, nós vamos voltar. Nós vamos voltar aqui a nossa carreira e nós vamos agora sempre contornando, indo e vindo por mais 9 carreiras. Só que essas 9 carreiras, elas têm um detalhe. Nós vamos diminuindo um ponto
aqui no começo e um ponto aqui no final. Então, como é que nós vamos fazer isso? Ó, nós não vamos subir aqui 2 correntinhas para já começar a fazer a nossa carreira de ponto baixo. Nós vamos para o próximo ponto de base e já fizemos um ponto baixo. Com isso, o que acontece? Ó? Ela vai diminuir um ponto aqui da sua carreira. Então, você vai observar melhor quando nós já estivermos lá pela 5ª carreira de diminuição. Ó. Agora, você vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo normalmente. Então, lembrando, essas 9 carreiras que nós vamos fazer agora vão ser sempre diminuindo um ponto no começo e um ponto no final da carreira. Ó, você vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, indo e voltando, só que diminuindo um ponto em cada carreira de base. Vamos fazer aqui a primeira para você ver como se diminui no final ali da sua carreira. Ponto baixo sobre ponto baixo, até o final da carreira. Estamos chegando aqui ao finalzinho. Ó, chegamos no penúltimo ponto da carreira. Assim. Aqui nós temos um ponto ainda por fazer. Como você pode observar aqui, ó, nós temos que fazer um ponto aqui nesse último ponto. Só que nós não vamos fazer. Nós vamos parar aqui no penúltimo e daqui é que nós vamos subir, nós vamos virar, perdão, o nosso trabalho. Aqui, ó, nós já deixamos um ponto sem fazer. Então, nós chegamos aqui no penúltimo, paramos, voltamos aqui e não fazemos mais as 2 correntinhas. Nós já vamos para o próximo ponto e fizemos um ponto baixo, ó. Dessa maneira, ele vai diminuindo, ele não fica reto, como você pode observar. Ele vai diminuindo um ponto a cada ponto de base. Então, assim você vai fazendo, sempre diminuindo um ponto no final e um ponto no início. Por 9 carreiras, já fizemos uma, estamos na segunda, você faz essa segunda mais 7 carreiras. Aqui nós já estamos indo para a nossa 4ª carreira do calcanhar, então aqui você já pode observar o efeito da diminuição. Ó. Ele vai abrindo mais aqui o seu trabalho. Aqui nós deixamos os 5 pontos, fizemos a carreira normal, e aqui nós estamos diminuindo um ponto no início e um ponto aqui no final da carreira. Ó. Então, você pode observar que ele vai abrindo mais a abertura, que é onde você vai pôr o pé aqui e depois você vai subir aqui o cano para fazer o calcanhar e o cano da perna. Então, aqui, ó, nós já diminuímos um ponto. Lembrando que para diminuir um ponto, não precisa fazer as 2 correntinhas para subir, ó. Que nós fizemos aqui, ó. Nós acabamos a carreira deixando um ponto aqui sem fazer na carreira. Como você pode observar aqui, nós temos um ponto sem fazer. E o que nós fazemos? Nós simplesmente viramos o trabalho, vamos para o próximo ponto e fizemos o nosso ponto baixo. Nós não subimos aqui aquelas 2 correntinhas, porque senão ele vai ficar reto. E assim você vai fazendo. Nós estamos na 4ª carreira, você vai fazendo as 9 carreiras de diminuição. Ele vai ficando assim dessa maneira, cada vez mais aberto aqui nas carreiras. Aqui nós já fizemos então as 9 carreiras com as diminuições. Observe como ele abriu bem, desde os 5 pontos baixos que nós deixamos aqui no início, ó, até o final. Então, aqui você pode observar que nós fizemos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras de ponto baixo, diminuindo um ponto de cada lado da carreira. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto baixo aqui, sem diminuir os pontos. Então, você vai fazer aquelas 2 correntinhas no início para subir a carreira. Nós vamos e voltamos aqui por cima, fazendo agora 5 carreiras de ponto baixo sem diminuir. Porque essas diminuições eram apenas para abertura. Agora, nós vamos fazer a parte de trás do calcanhar, sem diminuir mais. Então, nós subimos as 2 correntinhas para ficar aqui retinho. Nós viramos o trabalho e fizemos ponto baixo sobre ponto baixo, por 5 carreiras.
Vamos fazer essa primeira aqui, completa, para você ver como fica. Ponto baixo sobre ponto baixo, sem diminuir, ó. Fica retinho. Agora, nós subimos 2 correntinhas, viramos e vamos para a segunda carreira. Então, você faz agora 5 carreiras sem diminuir, para dar a parte de trás do calcanhar. Já fizemos uma, faça então mais 4. Agora que nós já chegamos aqui ao final das nossas 5 carreiras sem fazer aumento, agora nós vamos fazer a parte do nosso calcanhar. Então, como nós vamos fazer? Então, nós estamos aqui no final da carreira, nós vamos subir apenas uma correntinha, nós vamos virar o nosso trabalho, e nós vamos fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui no meio da nossa carreira, ó. Simplesmente fazendo ponto baixíssimo, caminhando até chegar aqui a metade da nossa carreira, ó. Pode fazer mais um aqui. Então, chegamos ao centro aqui da nossa carreira. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar esses 2 lados aqui, bem juntinho, a pontinha bem certinha, ó. Nós vamos dobrar aqui. Para não utilizar agulha de costura, nós vamos fazer aqui a emenda com a própria agulha de crochê, ó. Então, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos introduzir a agulha nessa primeira correntinha aqui da carreira, vamos lá na segunda do outro lado, puxamos a linha, puxamos a linha aqui, fizemos um ponto baixíssimo, ó. A mesma coisa, introduzimos a agulha na próxima correntinha, vamos lá na outra do outro lado, buscamos a linha e fazemos um ponto baixíssimo, ó. Pegamos novamente aqui a primeira correntinha, vamos lá no outro lado na outra, puxamos a linha e fazemos outro ponto baixíssimo, ó, até o final aqui da nossa carreira, ó. Pegamos a linha, fazendo ponto baixíssimo, ó. No último ponto baixo também, ó. Puxamos aqui e fazemos um ponto baixíssimo. Assim, nós já unimos aqui a parte do calcanhar aqui da nossa meia. Então, você pode observar aqui, ó, que praticamente não fica aparecendo nenhuma emenda, ó. Ele já fica certinho, redondinho aqui o nosso calcanhar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que fazer a carreira de ponto baixo aqui, para começar a fazer o nosso cano da nossa meia. Então, nós vamos subir as 2 correntinhas, nós vamos para o próximo ponto de base e vamos fazendo ponto baixo, ó. Vamos circular toda essa carreira aqui com ponto baixo, até chegar ao início novamente, ó. Vamos circular toda ela aqui até chegar aqui novamente e fechar a nossa carreira. Então, você vai fazer agora essa carreira de ponto baixo mais 3 carreiras. Vão ser 4 carreiras de ponto baixo no total, sem aumento. Simplesmente fazendo ponto sobre ponto, fechando a carreira. Iniciando a carreira com 2 correntinhas, circulando toda a carreira de base e fechando com um ponto baixíssimo naquelas 2 primeiras correntinhas que a gente faz no início. Então, você vai fazer aqui 4 carreiras de ponto baixo no total. Aqui você pode já observar, então, que nós já fizemos as 4 carreiras aqui de ponto baixo, ó. Nós havíamos feito a emenda e sobre a emenda nós fizemos 4 carreiras de ponto baixo, sem aumento, sem nada, simplesmente ponto baixo sobre ponto baixo. Ela já está ficando assim, ó, já estamos subindo o nosso caninho. Agora, o que nós temos que fazer? Na 5ª carreira de ponto baixo, nós vamos ter que fazer 2 aumentos. Então, nós vamos ter que fazer um aumento aqui do lado e outro aumento aqui desse lado. O que são esses aumentos? Simplesmente são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer a carreira de ponto baixo normalmente, chegando em um dos lados, você faz 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto de base. Depois, continua normalmente, ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar aqui do outro lado, mais ou menos no centro aqui do lado, você faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Isso já vai dando um pequeno aumento aqui para a parte daquele ossinho que fica acima do calcanhar, para que não fique muito apertado. Então, nós vamos exemplificar aqui a primeira carreira, ó. Nós vamos subir as 2 correntinhas para começar a carreira. Vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo normalmente. Até chegar no meio de um dos lados da nossa meia. Bem no centro. Ó. Chegamos aqui no meio, agora o que nós fazemos? No próximo ponto, a gente faz 2 pontos baixos aqui nesse mesmo lugar. Ele vai dar um pequeno aumento. Então, você faz isso para a mesma coisa aqui do outro lado da sua meia. Ele vai ficando assim, dessa maneira. São 2 aumentos apenas nessa carreira. Terminada aqui a nossa 5ª carreira com os 2 aumentos, um de cada lado, agora o que você vai fazer? Você vai fazer mais 3 carreiras de ponto baixo, sem aumentar, simplesmente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar à 8ª carreira de ponto baixo. Então, você começa aqui fazendo as suas 2 correntinhas no início da carreira e vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por mais 3 carreiras, até chegar na sua 8ª carreira do cano da sua meia. Aqui nós já fizemos então 8 carreiras de ponto baixo, aquelas 3 que nós fizemos sem aumento nem diminuição. O que nós temos que fazer agora? Nós vamos fazer a 9ª carreira. Na 9ª carreira nós vamos fazer 4 diminuições. Por quê? Porque aqui já começa a parte da canela da perna, então ela já vai ficando um pouquinho mais fininha. Então, essas 4 diminuições, como elas são feitas? Simplesmente você está fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, chega aqui dos lados, você pula um ponto baixo e faz somente ponto baixo no outro seguinte. Quer dizer, a diminuição é pular um ponto, deixar um ponto sem fazer e ir para o próximo. Nós vamos ter que fazer 4 diminuições aqui, então nós vamos fazer 2 deste lado e 2 deste lado, para que não se note que são feitas as diminuições. Ou, se você preferir, você pode fazer uma mais ou menos aqui no comecinho, uma mais ou menos aqui no final. E aqui do outro lado também é a mesma coisa, ó. Então, nós vamos ensinar como fazer as diminuições. Nós subimos aqui 2 correntinhas. Nós vamos aqui para o próximo ponto de base e fizemos um ponto baixo normalmente, ó. Vamos até o comecinho aqui do lado da nossa meia, ó. Mais ou menos aqui no comecinho. Agora, o que você faz? Você faz a primeira diminuição, você pula um ponto e só no próximo que você faz um ponto baixo, ó. Essa já é uma diminuição. Agora, nós continuamos com ponto baixo sobre ponto baixo normalmente. E no final aqui do primeiro lado ainda, você faz outra diminuição. Assim, elas não se notam no seu trabalho. Estamos chegando aqui ao final do primeiro lado. E nós vamos fazer a segunda diminuição, ó. Agora sim, nós vamos pular um ponto de base e só no próximo é que nós fazemos um ponto baixo. Fizemos as 2 diminuições deste lado. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Aqui no comecinho e aqui no final, você faz uma diminuição em cada lado. Vai ficando assim desse jeito, ó. Já terminamos aqui a nossa 9ª carreira. Nós vamos fechar agora a carreira aqui nas correntinhas que nós subimos com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos fazer a 10ª carreira. Na 10ª carreira, você vai fazer apenas 3 diminuições. Então, você pode fazer essas diminuições aqui ao longo do trabalho. Observa como ele já vai fechando mais aqui o cano, ó, já vai diminuindo, ó. Então, aqui você pode fazer apenas 3 diminuições. Você pode fazer uma aqui atrás e uma de cada lado. Então, vamos subir as 2 correntinhas e vamos fazer aqui um ponto baixo aqui no próximo ponto de base. Normalmente, ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui na metade da carreira, você pode já fazer uma diminuição, ó, pulando um ponto, fazendo ponto baixo só no próximo ponto de base, ó. Então, você faz mais 2 diminuições iguais a essa ao longo da sua carreira. Vai ficando assim dessa maneira.
Nós já terminamos aqui a 10ª carreira, agora nós vamos fazer a 11ª carreira. Na 11ª você também vai fazer 3 diminuições. Você vai subir aqui as suas 2 correntinhas, vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo aqui no começo, e ao longo da sua carreira você faz 3 diminuições, quer dizer, pulando um ponto, fazendo ponto só no próximo ponto baixo seguinte. Feita a 11ª carreira, na 12ª você vai fazer normalmente, sem diminuições nem aumento. Simplesmente você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem diminuir nem aumentar. Então, basta você iniciar a sua carreira com as 2 correntinhas e fazer ponto baixo sobre ponto baixo até o final da sua carreira. Nós já terminamos aqui a 12ª carreira. Observe como ele já vai diminuindo, já vai dando aquele formatinho de diminuição. Agora, na 13ª carreira, nós vamos fazer apenas 2 diminuições, uma de cada lado. Depois nós não vamos diminuir mais nada. Lembrando que esta meia, ela está sendo feita para a numeração 36 ou 37, para quem calça essa numeração. Agora, se você achar que essas diminuições vão deixando muito apertada aqui o cano da sua meia, você não precisa diminuir. Você vai fazendo apenas ponto baixo sobre ponto baixo. O que nós sempre sugerimos é o que? À medida que você vai fazendo a sua meia, você vai provando e vendo como fica no seu pé, se fica muito larga, se fica muito apertada, porque cada pessoa tem a sua medida diferente. Então, por isso que à medida que você vai fazendo, principalmente peças de moda adulto, ou peças de moda criança, você tem que ir provando na pessoa que vai utilizar a peça para que ela fique certinha. Não existe uma medida exata para que fique certinha para uma pessoa. O aconselhável é que você vá medindo conforme você vai fazendo. Aqui nós fizemos as diminuições para que tenha uma perna mais fininha, mas se você tiver a perna mais larga, você achar que fica muito apertado com essas diminuições, você simplesmente não faz as diminuições. Vai só circulando com ponto baixo e ajustando conforme a sua medida. Então, aqui nessa 13ª carreira, nós vamos fazer apenas 2 diminuições, ó. Vamos subir aqui 2 correntinhas e você faz uma diminuição aqui e outra aqui, pulando um ponto baixo de base. Essa é a diminuição. Neste cano, nós vamos fazer 18 carreiras de ponto baixo no total. Então, nós estamos na 13ª, nós vamos fazer as diminuições. Depois, até a 18, nós não vamos fazer mais diminuições. Então, somente aqui nessa 13ª que você vai fazer as últimas diminuições aqui do seu trabalho. Então, você vai aqui até o meio, mais ou menos até a metade de um dos lados. E você faz uma diminuição aqui, ó, pula um ponto baixo de base, e no próximo você faz ponto baixo normalmente, ó. Você faz a mesma coisa para o outro lado, faz uma diminuição aqui do outro lado e termina a sua carreira normalmente. Terminada aqui a nossa 13ª carreira e finalizando já as diminuições, nós vamos fazer agora mais 5 carreiras de ponto baixo, sem aumentos nem diminuições, simplesmente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar à 18ª carreira. Então, agora você faz aqui mais 5 carreiras de ponto baixo. Nós já terminamos aqui de fazer as 18 carreiras de ponto baixo do cano da nossa meia. Agora, nós vamos fazer apenas o acabamento, ó, que é essa parte aqui em ponto alto relevo. Uma dica, se você quiser acabar com ponto baixo e não quiser esses pontos altos relevos, simplesmente você faz mais 3 carreirinhas aqui de ponto baixo. Agora, se você quiser acabar aqui com esse detalhezinho em ponto alto relevo, nós vamos ensinar como se faz. Então, primeiramente, na próxima carreira, nós vamos subir aqui 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e nós vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, você vai fazer toda essa carreira aqui em ponto alto, um ponto alto sobre cada ponto baixo de base. Ele vai ficando assim, dessa maneira. Nós terminamos aqui a nossa carreira de ponto alto, nós vamos fechar aqui na 3ª correntinha, então, com um ponto baixíssimo. Nós vamos subir 3 correntinhas e agora sim nós vamos fazer a nossa carreira em ponto alto relevo. Então, pegamos a laçadinha na agulha e o primeiro ponto é o ponto alto relevo frente, ó. Introduz a agulha pela frente do ponto
Vou lá atrás, pego a minha laçadinha e faço um ponto alto, ó. Ponto alto, relevo, pego pela frente. Pego a laçadinha, agora introduzo a agulha por trás, aqui do meu ponto, passo pela frente, pego a laçadinha, puxo lá em cima e faço ponto alto. Mais uma vez, vamos fazer o ponto alto, relevo pela frente, ó. Pegamos a laçadinha, introduzimos agora pela frente do ponto, pegamos a laçadinha lá atrás e fazemos um ponto alto normalmente. Então, você vai fazer toda a carreira agora assim, em ponto alto, relevo frente, ponto alto, relevo trás, intercalando os pontos. Esta carreira e mais a próxima. São duas carreiras de ponto alto, relevo frente, ó, e ponto alto, relevo trás. Então, no início da carreira, você tem que lembrar que tem que subir as 3 correntinhas do início da carreira. E para fechar, você vai fechar com ponto baixíssimo. Ela vai ficando assim, dessa maneira. Aqui nós já acabamos a segunda carreira, de ponto alto, relevo frente e trás. E aqui observa que nós já começamos a terceira carreira. Nós subimos 3 correntinhas, nós fizemos ponto alto, relevo frente sobre ponto alto, relevo frente e o trás sobre trás. Agora é só fazer o ponto olhando o ponto de base. Se ele for ponto alto, relevo frente, você faz isso também dessa carreira de cima, ponto alto, relevo frente, ó, um sobre o outro. E o de trás da mesma maneira, um sobre o outro. Assim você faz até o final da carreira para nós finalizarmos o nosso acabamento. Observe aqui então que nós acabamos já nossas 3 carreiras do acabamento. Agora nós vamos finalizar a nossa carreira para arrematar o nosso trabalho, ó. Então vamos finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo e vamos puxar mais uma laçadinha aqui para poder arrematar aqui o nosso trabalho. Apertamos bem aqui, vamos esconder a nossa linha, passando aqui por entre as correntinhas da nossa carreira de base, umas 6 vezes, e sempre acabando pelo lado avesso da nossa peça, ó. No caso, pelo lado de dentro aqui da nossa meinha, ó. Agora, nós podemos já cortar aqui a nossa linha. E está pronta a nossa meia, ó, de adulto. A mesma coisa, nós temos aqui a outra meinha. E já está pronto o nosso par de meia de adulto. Parabéns, você acabou de aprender como se faz uma meia para adulto em crochê.